Fala, CACDista! Hoje é sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025 e está começando mais um resumo semanal de notícias do podcast DEG, o seu programa sobre os principais fatos internacionais, sempre com foco no CACD e na diplomacia brasileira. E escuta só o que temos no episódio de hoje. Lula e Trump se reúnem na Malásia. Encontro abre um canal direto para negociar o tarifaço americano contra o Brasil. Estados Unidos e China anunciam um novo acordo comercial. Proposta reduz tarifas e promete aliviar as tensões na economia global. Guerra no Sudão, massacre em Al-Fashir choca o mundo e acende o alerta da ONU para o risco de limpeza étnica. Eleições legislativas na Argentina. Milei sai fortalecido das urnas e recebe apoio explícito de Donald Trump. E na pauta ambiental, o Brasil lança plano inédito para adaptar o sistema de saúde ao clima extremo, enquanto a ONU alerta: as metas climáticas globais continuam lentas demais. Então ajusta o fone e fica com a gente. O episódio está cheio de fatos que vão te ajudar a entender o mundo e a prova do CACD. Eu sou Dalmo Borba e o resumo semanal de notícias do podcast DEG começa agora. E começamos repercutindo o encontro de Lula e Trump no último domingo na Malásia. A conversa durou cerca de 50 minutos, teve como tema dominante o tarifaço de 50% dos Estados Unidos contra produtos brasileiros e abriu uma nova fase no diálogo entre os países. Do lado brasileiro, o recado foi direto. Lula repetiu mais de uma vez: o argumento usado por Washington para justificar as tarifas não se aplica ao Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos têm superávit na balança comercial bilateral. O presidente fez 2 pedidos: suspensão das tarifas durante as negociações e revisão das sanções da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras. Segundo o Itamaraty, o clima foi extremamente positivo. Do lado americano, Trump saiu dizendo que a situação pode ser resolvida muito rapidamente e elogiou Lula. Chamou o presidente brasileiro de vigoroso e impressionante, deu parabéns pelos 80 anos e, politicamente, sinalizou abertura. Não prometeu acordo de imediato, mas autorizou a sua equipe a iniciar conversas em seguida. Além da imposição de tarifas e da Lei Magnitsky, os líderes abordaram a situação na Venezuela. Lula se ofereceu como interlocutor com o objetivo de baixar a temperatura e preservar a América do Sul como zona de paz. Ao final, os presidentes concordaram em realizar visitas recíprocas, Trump no Brasil, Lula em Washington. Agora, os próximos passos. Equipes técnicas e políticas abrem um cronograma de reuniões, setor a setor, para medir impacto e alternativas. A delegação brasileira, com Itamaraty, Economia e Indústria, deve ir a Washington. Na mesa, além do tarifaço, entram ainda minerais críticos e possíveis arranjos de cooperação industrial e tecnológica. Há expectativa de avanços nas próximas semanas, mas sem gesto imediato de suspensão automática das tarifas. E o que muda no curto prazo? O canal direto entre presidentes tende a reduzir ruídos e encurtar a tomada de decisão, especialmente se surgir um pacote ganha-ganha que preserve a narrativa de proteção à indústria norte-americana sem punir um parceiro com o qual os Estados Unidos têm superávit. Para os CACDistas, é importante acompanhar de perto a relação entre os dois países e seus presidentes. Os norte-americanos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e o principal importador de produtos industriais brasileiros. O desdobramento das negociações comerciais atuais é essencial para ambos os lados. Donald Trump e Xi Jinping voltaram a se encontrar e saíram com um acordo que promete aliviar as tensões comerciais entre as duas maiores economias do planeta. A reunião, que aconteceu em Busan, na Coreia do Sul, à margem da cúpula da APEC, foi a primeira presencial entre os dois líderes desde 2019 e durou cerca de 2 horas. O resultado, um pacote de entendimentos que reduz tarifas, reabre canais de comércio e suspende restrições sobre minerais estratégicos.
Os Estados Unidos decidiram cortar suas tarifas médias sobre produtos chineses de 57% para 47%, enquanto a China concordou em retomar as compras de soja americana, manter o fluxo de exportação de terras raras e reforçar o combate ao tráfico de fentanil. Trump classificou o encontro como um grande sucesso. Elogiou Xi como um líder extraordinário de um país muito poderoso e anunciou que visitará Pequim em abril, com uma visita recíproca de Xi aos Estados Unidos logo depois. Já o líder chinês disse que as duas potências chegaram a um consenso e que pretendem concluir rapidamente o trabalho técnico para formalizar o acordo. O pacto deve valer por pelo menos um ano e inclui um cronograma de revisão setorial. O objetivo é conter a escalada tarifária que, desde abril, afeta fortemente o comércio bilateral. O acordo também afeta o Brasil e a América do Sul. Com a retomada das compras chinesas da soja americana, a demanda por soja brasileira pode cair, alterando preços e margens do agronegócio. No campo tecnológico, a suspensão temporária das restrições às terras raras reduz a pressão sobre cadeias globais de produção que haviam se voltado para outros fornecedores. Mas nem só de economia viveu o encontro. Na mesma conversa, Trump afirmou que discutiu com Xi a guerra entre Rússia e Ucrânia e que ambos trabalharão juntos para tentar fazer algo diante do impasse no campo de batalha. Horas depois, porém, o tom mudou. Trump publicou que autorizou testes de armas nucleares nos Estados Unidos, alegando que era preciso igualar as condições diante de programas conduzidos por outros países, citando China e Rússia. A reação foi imediata. Pequim pediu que Washington respeite a proibição internacional de testes nucleares, enquanto Moscou disse não ter sido avisada e ameaçou responder na mesma medida caso a moratória seja rompida. A escalada verbal acontece dias depois de Putin exibir novos armamentos estratégicos, incluindo o torpedo nuclear Poseidon e o míssil Burevestnik. Assim, a semana terminou com sinais mistos: avanço comercial entre Estados Unidos e China e uma nova tensão no tabuleiro militar envolvendo as três maiores potências do mundo. A guerra no Sudão completou 2 anos e o país vive uma das piores crises humanitárias do planeta. Nesta semana, o horror ganhou um novo capítulo: a tomada da cidade de Al-Fashir, no norte de Darfur, pelas Forças de Apoio Rápido, milícia paramilitar em guerra com o exército sudanês. Segundo a rede de médicos do Sudão, combatentes da milícia invadiram uma maternidade e mataram cerca de 460 pessoas, entre pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. Relatos falam em execuções sumárias, sequestros e ataques a unidades médicas, algo que a Organização Mundial da Saúde classificou como profundamente chocante. Outras fontes locais e internacionais apontam que o número de mortos pode ser muito maior. Um relatório da France 24 cita mais de 2.000 civis executados após a captura da cidade, a maioria mulheres, crianças e idosos. Imagens de satélite analisadas por pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, mostram o que seriam valas coletivas e rastros de execuções em massa, levantando suspeitas de limpeza étnica contra grupos não árabes, como os povos Fur, Zagawa e Berti. O líder da milícia, o general Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemeti, celebrou a conquista e afirmou que a libertação de Al-Fashir é uma oportunidade para a unidade sudanesa. Ele comanda um governo paralelo e tem o controle de praticamente toda a região de Darfur, enquanto o exército, liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, tenta manter o poder político a partir do leste do país. Segundo o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, a cidade enfrenta risco crescente de atrocidades motivadas por questões étnicas. A União Europeia também condenou o que chamou de brutalidade sistemática da milícia. O Acnur, agência da ONU para Refugiados, calcula que mais de 33.000 pessoas fugiram de Al-Fashir apenas nos últimos dias, buscando abrigos em cidades vizinhas, em meio a relatos de violência sexual
extorsão e prisões arbitrárias. Desde o início do conflito, em abril de 2023, a OMS contabiliza mais de 1.200 ataques a serviços de saúde no país. O número total de mortos é estimado entre 150 mil e 400 mil pessoas, com milhões de deslocados internos e refugiados. A guerra começou como uma disputa de poder entre os generais Burhan e Hemeti, mas evoluiu para um colapso nacional. Hoje, o Sudão está praticamente dividido em dois blocos, com apoio externo dos dois lados. O Exército Nacional, próximo de Egito, Arábia Saudita e Turquia. Já as forças paramilitares estariam recebendo alegado apoio dos Emirados Árabes Unidos. A ONU classifica o conflito como uma das piores emergências humanitárias do mundo, com regiões inteiras em situações de fome e cidades sitiadas há mais de um ano. E o domingo passado foi de virada em Buenos Aires. A Argentina foi às urnas para renovar metade da Câmara e um terço do Senado, e Javier Milei saiu vencedor. Com quase 100% das mesas apuradas, a Liberdade Avança, coalizão que apoia Milei, fez 40,8% dos votos e levou 64 das 127 cadeiras em disputa na Câmara. O peronismo, reunido no Força Pátria, ficou com 31,6% e 44 cadeiras. No Senado, onde 24 de 72 vagas estavam em jogo, o governo conquistou 13, o peronismo 6 e partidos regionais ficaram com 5 cadeiras. O mapa político também mudou. O governo venceu na província de Buenos Aires, bastião histórico peronista. No total, ganhou em 15 jurisdições e perdeu em 9. Milei comemorou. Disse que o eleitor confirmou o mandato de 2023. Na prática, o governo amplia a bancada e, na próxima legislatura, tende a ter o mínimo para sustentar vetos presidenciais na Câmara. O resultado vem após meses difíceis. Crises na Casa Rosada, denúncias e tropeços de comunicação. Ainda assim, Milei capitalizou a desaceleração da inflação e vendeu a ideia de continuidade do choque econômico. O custo interno será um rearranjo político. Trocas no gabinete já estão no radar. Do lado externo, pesou o apoio de Washington. Donald Trump celebrou a grande vitória e disse que Milei teve muita ajuda dos Estados Unidos. A ajuda incluiu compras de moeda pelo Tesouro norte-americano para segurar o câmbio, um swap de 20 bilhões de dólares já assinado, e a proposta de um fundo de dívida de mais de 20 bilhões de dólares, um pacote total com potencial de até 40 bilhões de dólares. Segundo Trump, o movimento também rendeu ganhos aos investidores norte-americanos com a alta dos títulos argentinos. A avaliação de mercado foi imediata. Houve alívio de risco e, segundo analistas, o suporte ajudou a evitar novo rebaixamento de crédito. Agora, Milei entra no segundo período do mandato, com bancada reforçada, apoio aberto dos Estados Unidos e um roteiro de reformas que ainda depende do Congresso. O governo promete acelerar cortes de gastos e entregas econômicas. A oposição reorganiza fileiras, especialmente na província de Buenos Aires. A disputa nacional ficou mais favorável ao presidente, mas a governabilidade, como nos mostra a história recente da Argentina, continua sendo o teste do dia seguinte. E faltam menos de 2 semanas para o início da COP30 em Belém. E o Brasil chega com cartas novas à mesa climática. A principal delas, um plano inédito para adaptar o setor de saúde ao aquecimento global. A ideia é simples e direta: preparar serviços e profissionais para ondas de calor, fumaça de queimadas, enchentes e outras situações inesperadas. O pacote inclui ajuste de horários de atendimento em dias extremos, protocolos clínicos para calor e integração de dados de clima e saúde para acionar respostas rápidas, com suspensão de atividade ao ar livre quando a qualidade do ar piorar. O plano, apelidado de Ação para a Saúde de Belém, foi desenhado com a OMS e se ancora em 3 eixos: vigiar e prever riscos,
treinar equipes e reforçar estruturas e limpar a cadeia produtiva da saúde, uma das mais poluentes do mundo. A meta é levar isso ao AdaptaSUS, entrando no orçamento de estados e municípios. Às vésperas do evento, o Brasil também divulga boas notícias no que se refere às florestas. A Mata Atlântica regenerou 4,9 milhões de hectares entre 1993 e 2022, área maior que o estado do Rio de Janeiro. 78% desse verde permanece de pé, 22% voltou a cair. Minas e Paraná lideram a chamada regeneração persistente. São Paulo, Rio e Espírito Santo já têm saldo positivo de cobertura nativa. A recomposição acumulou 98 milhões de toneladas de carbono no período, mas o desmatamento posterior devolveu 22 milhões de toneladas de carbono para a atmosfera. O alerta, porém, segue ligado. O bioma tem só 24% de cobertura original e perdeu 2,4 milhões de hectares nas últimas 4 décadas. Enquanto isso, a ONU soa o alarme. As metas climáticas avançam devagar. Apenas 64 de 197 países apresentaram suas novas contribuições no Acordo de Paris, o que representa cerca de 30% das emissões globais. A melhora de qualidade nos planos entregues e projeção de menos 17% nas emissões em relação a 2019, mas ainda é insuficiente para segurar o aumento na temperatura de 1,5 graus Celsius. O recado é acelerar, mais ambição, estratégias setoriais claras e caminhos viáveis para emissões líquidas zero. E o que isso significa aqui no cotidiano? Água. No ritmo atual, o Brasil pode precisar de mais 59% de água tratada até 2050. Ao mesmo tempo, a mudança no regime de chuvas pode impor racionamento médio de 12 dias por ano, chegando a 30 dias no norte e nordeste. Se a temperatura média urbana subir 1 grau Celsius, o consumo de água pode crescer 25% até 2050. Além disso, hoje, 40% da água tratada no país se perde nas redes de saneamento. A meta legal é baixar para 25% até o biênio 2033-2034. Em 2023, o Brasil consumiu 10 bilhões de metros cúbicos. A projeção para 2050 é de 13 bilhões de metros cúbicos. São Paulo lidera o consumo per capita, com 173,3 litros por pessoa por dia, enquanto o Amapá pode saltar para 238 litros por pessoa por dia em 2050. O dado mais incômodo, o volume perdido em 2023, 7 bilhões de metros cúbicos de água, seria suficiente para cobrir a demanda extra projetada para 2050. Mas isso só se a eficiência melhorar. Mas calma, que ainda não acabou. Antes de encerrarmos o episódio desta semana, vamos dar uma checada rápida em outras notícias que devem estar no seu radar. Nacionalidade portuguesa mais difícil. A Assembleia da República de Portugal aprovou nova lei que amplia prazos para a obtenção da nacionalidade portuguesa. Para brasileiros, nacionais de países da CPLP e europeus, mínimo de 7 anos de residência legal. Para demais estrangeiros, 10 anos. Trégua sob tensão no Oriente Médio. Após novos bombardeios em Gaza, com mais de 100 mortos segundo autoridades locais, o exército de Israel anunciou retomada do cessar-fogo com o Hamas. Tel Aviv diz que estava reagindo a ataques do Hamas. O grupo nega e afirma manter o acordo. Furacão Melissa devasta o Caribe. Haiti registra dezenas de mortes e Cuba sofre estragos, evacuações em massa e risco de apagões. Na Jamaica, ventos extremos e hospitais afetados. A tempestade perde força, mas ainda leva chuvas e maré de destruição para a região. E as tensões entre Estados Unidos e Venezuela continuam. O navio de guerra americano USS Gravely deixou Trinidad e Tobago nesta quinta-feira, após 4 dias atracado na costa do país caribenho. O destroyer, que carrega mísseis Tomahawk, estava no arquipélago para realizar exercícios militares em conjunto com o exército do país local. E assim,
A gente fecha o episódio de hoje do resumo semanal de notícias do podcast IDEG. Se você curte acompanhar atualidades com foco no CACD, acompanhe nossos conteúdos em ideg.com.br e nas principais plataformas de áudio e vídeo. Obrigado pela companhia, bons estudos e até semana que vem.